E chegou o momento do nosso quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E presente conosco aqui o Dr. Alexandre Pacheco. Dr. Pacheco, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem, prazer em recebê-lo novamente prazer aqui, tá ortopedista. Muito obrigado pela presença, viu? Sempre dando uma aula quando participa aqui conosco. E hoje falando das artrites, artrose, osteoporose, enfim, né? Várias doenças e dores que, infelizmente, né, incomoda muitas pessoas. E posso começar com a primeira pergunta já? Vamos só deixar aberto aqui, ó. Você que está participando, eu vou pedir para você trocar a câmera. Você que está participando, você pode ligar para nós. 2534-1234, você vai participar ao vivo conosco aqui. Pode ligar, tem alguma dúvida para perguntar para o doutor, ortopedista do Hospital Fornecedores de Cana? 2534-1234, você participa ao vivo. Primeira pergunta, Mônica. É a Celina, que já se antecipou, já ligou aqui pra gente e preocupada aí com a questão da cirurgia, viu, doutora? A Celina, ela tem 92 anos, mora aqui na Vila Independência, ela tem artrose e osteoporose. O médico dela disse que ela tem que operar, mas ela está apreensiva, pois um amigo dela que operou acabou ficando sem andar. Corre-se esse risco? O que o senhor tem para falar aí para a dona Celina? A cirurgia dela provavelmente é pela artrose, né? A primeira coisa, são coisas diferentes, né? A artrose é uma doença da junta, por perda do tecido de deslizamento das juntas, e a osteoporose é uma perda de massa do osso. Então é uma doença do osso. Provavelmente o problema dela é a artrose, que deve estar dificultando ela andar, né? Existe possibilidade de não andar? Existe sim, cara. Cirurgia, existe sempre possibilidade de haver problemas, né? É lógico que com o passar do tempo as técnicas melhoram e essas chances elas vão diminuindo, vão se minimizando, mas elas não são nunca nulas. Então sempre que a gente decide operar, fazer algum tratamento cirúrgico, a gente está assumindo algum risco de ter algum problema, né? Mas esses riscos são calculados, existem maneiras de você calcular e a gente faz sempre com uma margem grande de sucesso. Então eu acho que a senhora deve entender bem os riscos, conversar com o seu médico e fazer o seu julgamento, né? Se a senhora resolver operar, resolver que vale a pena, faça e faça pensando no bom resultado, que a chance grande é de acontecer o bom resultado. De outra maneira, se a senhora tiver muitos inconvenientes, achar que não vale a pena, aí vale a pena abdicar, né? Mas esse é um tipo de conversa para ter com o médico. Com o médico mesmo, né? Olha, 2534-1234, você participa ao vivo conosco. Tem alguma pergunta? Pode participar ao vivo. Telefone na tela, 2534-1234. Chega o momento, a Mônica brincou, né? É o momento do artrose, artrite. Chega o momento que acaba chegando a fronteira para esse tipo de problema, Pacheco. Não tem escapatória. Você pode dar uma minimizada, mas não tem como escapar. Todo mundo vai chegar no momento que vai ter artrose, artrite. Como é que funciona? A artrose, assim, a chance de você ter é relativamente alta, né? Quanto mais a expectativa de vida aumenta, as pessoas vivem mais, envelhecem mais, você vai tendo as doenças degenerativas, as doenças da ação do tempo, né? O indivíduo, a pessoa tem o auge da parte física e psíquica dela aos 30 anos de idade, né? Depois a parte física começa a diminuir, a psíquica vai melhorando, mas a física vai... A partir dos 40 a gente começa a ter algumas dificuldades, então a dificuldade de focar, às vezes você precisa de óculos, e os tecidos, todos os tecidos começam a perder um pouco o vigor mesmo. A idade vai chegando... A partir dos 50, a partir dos 50... Até os 30... Vai bem. Aí depois... Vai bem, daí vem a ladeira. Você começa a vir, Aí vem a ladeira. Aí os outros começam lá, ó. A partir dos 50 você começa a ter então uma perda do vigor da cartilagem, né? Assim como a pele, enfim, todos os tecidos. Então isso aqui seria uma cartilagem sadia, né? De um indivíduo jovem. Aqui tá ok, né? Isso. Você pode ver, tá certinho. A cartilagem sadia de alguém com mais idade é considerada sadia, não é igual a de 20 anos de idade também. Correto. É uma cartilagem mais friável, com mais facilidade de lesão ou toque, né? E existem diversos motivos que podem gerar degeneração e a artrose precoce. A artrose seria a perda dela mesmo. Aqui são os buracos que estão sendo representados nessa imagem, né? E aí fica osso com osso, doutor?
Isso. Você tem o amortecedor do seu carro lá, bate seco. O joelho tem os amortecedores, que são os meniscos, né? Que aqui estão, acho que são embaixo, aqui, né? Cor de rosa. Tá. E o tecido de deslizamento, então tem todo um sistema. A partir dos 40, os amortecedores também começam a perder a vitalidade. Agora, tem gente que chega nos 90, 100 e não tem nada, eu e continua bem. O senhor, gravei com ele hoje, 98 anos, carpinteiro, na Vila Resende, perto do Engenho. Trabalhou no Engenho, depois trabalhou na Boys. Olha, é uma coisa inacreditável. Fiz uma entrevista com ele entre a semana que vem. Olha, daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Pacheco, ele vai responder para nós. Tem telefone, eu já sei, Maria. Se dá para repor isso daqui. Já vou perguntar isso, o doutor Pacheco já vai responder isso já. Alô, boa noite. Boa noite, aqui é o Simão do Jardim de Utah. Olá, Simão, pois não, pode fazer a pergunta para o doutor Pacheco, fica à vontade. Eu tenho 53 anos e estou tendo um problema que acontece raras vezes. Eu não sei se é efeito colateral dos remédios que eu tomo a Lênia e tomo Aldol de canoato, ou se é um desses dois problemas, artrose ou artrite. Eu tenho um problema no dedo indicador da mão esquerda, que de vez em quando o dedo encolhe e eu não consigo mexer ele e dá uma dor muito forte. Isso aí é problema do medicamento ou é problema da artrose, artrite? Bom, Simão, é difícil falar sem consultar, sem ver, né? Então, isso que eu vou te falar não vale como consulta, nem vale como indicação clínica, mas o mais comum, quando você tem o dedo dobre e tem dificuldade de esticar, é uma coisa chamada dedo engatilho, que é um problema do tendão, que ele acaba enroscando aqui nessa região, né? Provavelmente é isso que você tem. Pode ter a ver com as medicações ou não, tá? Isso aí quem vai te dizer é o seu médico, né? Mas a princípio, pelo que eu vi, parece não ter nada a ver com artrite e artrose não, viu? Procura o seu médico que acho que ele resolve a tua vida. Questão de, né, quando é questão ortopédica, tem sim que ir até o médico, né? O médico para fazer essa avaliação, fazer os exames necessários para definir o que é de fato e qual o procedimento, né, doutor? Sim, sempre. 2534-1234, estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Você tira suas dúvidas, faz sua pergunta. Hoje, né, com o doutor Pacheco, ortopedista, estamos falando sobre artrite. As duas primas, artrite e artrose. As priminhas que chegam sem avisar, né? Chega com mala e cuia da porta da sua casa e não avisa. Ah, cheguei. E agora? Agora a pergunta que eu fiz para você, Pacheco, sobre a questão daquela... Coloca para nós a foto lá atrás, Ana. A questão daquele desgaste. A gente viu que estava bem desgastado. Tem como arrumar, né? Isso daqui que a gente está vendo, nessa posição aqui, está bem desgastado, com os buracos. Tem conserto isso aqui, Pacheco? Pois é, existe uma série de linhas de pesquisa científica a respeito disso, né? Mas eficaz para consertar quando você tem esse desgaste já global não existe ainda, a gente não tem nada, né? A gente tem uma série de medicamentos que se propõem a preservar a cartilagem, a impedir a piora, né? Eles são um pouco controversos, alguns melhoram, a maioria melhora realmente mais os sintomas, mas regredir a doença é um pouco difícil. Então a doença instalada é um pouco não é tão fácil. Aquele medicamento que a gente ficava com dó do tubarão, falava, olha, não sei o que do tubarão, mas estamos matando um tubarão para fazer. Cartilagem do tubarão, né? Coitado do tubarão. Mas ele acaba retardando ou não, Pacheco? Então, ele se propõe a retardar, né? Mas ainda os resultados não são tão assim, certos, ainda são um pouco polêmicos. Mas são medicações que a gente dá, várias delas são liberadas para uso clínico, e elas melhoram e ajudam, junto com as demais medidas, né? Redução de peso. Minimizar também. Né? Minimizar os sintomas, redução de peso, manter exercício, principalmente fortalecimento, exato. Evitar de caminhar demais, né? Então melhora bastante. Né? O que a gente faz é trata como uma doença crônica, isso é como um diabetes, como uma pressão alta, né? Tem outras medicações, tem agora, a gente tem o nome técnico é viscosuplementação, mas funciona como uma espécie de graxa biológica mesmo, que a gente injeta e melhora o deslizamento, melhora os sintomas por alguns meses, às vezes anos, né? Então nós vamos levando adiante isso aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, a gente sempre comenta aqui, né? O doutor Pacheco sempre fala conosco, a gente vai colocar a foto daqui a pouquinho de novo, vou perguntar como é que ficou o joelho lá do Ronaldinho, né? Hoje o Ronaldão
jogador de futebol. Como é que ficou o joelho dele? Vamos ver se o doutor explica para nós, para a gente saber como é que foi a recuperação, como é que tudo aconteceu. Ao vivo aqui no programa Piracicaba Agora, no quadro Saúde Agora, do Hospital Fornecedores de Cana, apoiador nosso aqui, que dá possibilidade de você que está em casa tirar suas dúvidas, né? Um quadro aí que a cada ano que se passa cresce cada vez mais com todos os profissionais do Hospital Fornecedores de Cana, graças ao apoio direto do seu coral, que entende a importância que é um programa como esse, dando aí um serviço público a toda a população de Piracicaba. Telefone, alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Salete? Oi, Salete, tudo bem? Qual é o seu bairro? É Pauliceia. Pauliceia, Salete da Pauliceia participando ao vivo. Pode fazer a pergunta, fique à vontade. É o seguinte, eu tive problema de câncer, né? E eu operei a mama debaixo do braço, né? E já acabei de fazer as quimios, tudo, mas eu tenho problema da mão ficar dura. E outra coisa, assim, tá preta as mãos. A doutora fala que vai acabar depois que agora acabei a quimio. Agora não sei se vai acabar ou não, mas minhas mãos doem muito. Por que será que é assim mesmo? Pois não. É do doutor Alexandre que tá aí, né? Isso. Ele é primo da Regina Cury. Sim, só. Que a gente vai se conhecendo, viu, doutor? Trabalhei com a Regina Cury e Beatriz. Ai, que maravilha. Que a gente é de Pra parente. conhecer. É a mão do mesmo lado que a senhora operou a mama? Isso, é a mesma mão, O que acontece quando se opera a mama de um câncer, geralmente é feito um esvaziamento dos gânglios na axila do mesmo lado, né? Isso leva a uma dificuldade de drenagem linfática na região, então isso acaba inchando um pouco mais e aí você tem uma dor secundária a uma dificuldade de drenagem aí nessa região. Isso é o mais comum, entendeu? Tem outras coisas, pode haver também distrofias pela cirurgia, etc. Mas o mais comum de dar essas dores, essa sensação de dificuldade é a dificuldade de drenagem, viu? Sim. Podia falar com o seu médico, se realmente for isso, você faz aí tratamentos fisioterápicos que vão melhorar a drenagem e melhorar os seus sintomas. Mas eu fiz fisioterapia com a doutora mas agora eu não sei. É o Ontem ideal. doía muito debaixo do braço, sabe? Então tem a impressão que eu tenho medo de voltar. Os pelotas debaixo do braço que eu tive muito, sabe? E agora eu vou Eles são voltar com a fases, né? doutora Cátia, mês que vem o doutor vai falar, né? O ideal mesmo é como, né, o Pacheco falou, é retornar novamente com a doutora, no médico, né, explicar e, se for o caso, fazer novamente a intervenção aí, mais aplicada da fisioterapia, né? Na maioria das vezes a fisioterapia ela acaba resolvendo, né, Pacheco? Ajuda muito. Bem feita, ela vai muito bem. Você sabe que às vezes as pessoas acabam assim, puxa, será que fisioterapia? E daí quando a pessoa é incrível, né? A grande parte das pessoas falam assim, a fisioterapia não vai resolver. Parece que já está embutido, né, em muitas pessoas. Aí, após aí a fisioterapia, como resolve? Como as pessoas ficam assim gratificadas pela fisioterapia, né? Eu tenho parente que a mesma coisa, relutou, até que falou, agora eu vou fazer a fisioterapia e aí você vê uma melhora aí de 100%. É incrível, né? A fisioterapia bem feita, bem seguida, bem indicada, ela vai muito bem, viu? Pra uma série de coisas, né? Como a gente lida muito com o aparelho locomotor, a maioria das nossas soluções são soluções mecânicas, porque os nossos problemas são mecânicos, né? E elas envolvem movimento. E quem trabalha no movimento é o fisioterapeuta. Então, a gente costuma indicar muito e vai muito bem. Quando bem feita, deve seguir, viu? Sempre que tiver uma prescrição de fisioterapia, siga a risca, porque elas ajudam. E às vezes quer ver a melhora logo na primeira sessão, e não é sempre assim, que é o né? Às resultado. vezes tem 10 sessões para você fazer, e logo na primeira já quer sair correndo. Então, eu digo muito que a gente não sabe mais esperar a árvore crescer, né? A gente vive na era do computador, então você dá um clique e vai, é tudo rápido hoje, né? E a biologia não mudou, ela continua igual, né? Então, para você mudar um padrão muscular, mudar uma mecânica de qualquer coisa, você leva 3, 4 meses no mínimo. Então, os tratamentos fisioterápicos, de maneira geral, tem esse... Lógico, tem alguns que menos, outros mais, mas tem esse tempo. E você tem que se dedicar e tem que ter paciência, saber esperar para enxergar lá na frente o resultado. Né? Perfeito. Estamos ao vivo aqui, o Dr. Pacheco, 2534-1234. Tem alguma pergunta? Está com alguma dúvida? Pode ligar. 2534-1234. Mônica.
Olha só, a gente estava falando da prima, né? Artrite e artrose. Tem até a pergunta aqui da Sandra, ela quer saber qual que é a diferença, se é a mesma coisa a artrose e a osteoporose. Eu aproveito, a Ana vai nos ajudar agora colocando as imagens, doutor, para o senhor explicar. Artrite, artrose e osteoporose, acho que é a outra, viu, Ana? Essa é artrite, né? Ó. Se são a mesma coisa, doutor, ou se são primas parecidas, se são irmãs. Então vamos começar com qual? Com a artrite? Para o doutor explicar a diferença, porque eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa diferença em casa, né? São artrite, palavra parecida. Será que é a mesma dor, é a mesma doença, é o mesmo tratamento? Vamos começar, Ana, com uma? Eu tive batido falar que tinha artrite na cabeça, aí, viu, Pacheco? Artrite na cabeça ela tinha. Falava. Vamos explicar, vamos ver se é isso mesmo, né? Tia Guilmar, coitada. Diga lá, doutor. A artrite, esse sufixo it, né, em medicina é muito usado, ele quer dizer inflamação. Então, inflamação, isso aqui, por exemplo, aqui. Artrite, qualquer dessas pequenas articulações, aqui numa artrite reumatoide, olha só, você tem inflamação. Então, inflamação é artrite. Então, qualquer coisa, um entorse, uma contusão, uma doença reumática, uma série de situações pode gerar artrite. É um nome genérico para uma inflamação. A artrite é isso. É uma inflamação. A artrose já é a perda da cartilagem articular, que é o tecido de revestimento. Então, ela pressupõe que você teve uma lesão mais importante ali naquela região. As artrites, cronicamente, levam a artrose, porque elas levam à destruição. Então, a gota, a artrite reumatoide, as doenças reumáticas, elas no médio e longo prazo, elas levam a artrose, né? Isso. Mas não necessariamente, você pode ter uma artrite aguda numa articulação por um motivo X e aquilo melhorar e não ter nada. Então, a diferença é essa, as duas são das articulações, né? Só que a artrite é uma inflamação, de maneira geral, com várias causas, e a artrose é a perda da cartilagem articular. Entendeu? Entendi. Agora a Ana colocou uma foto aqui interessante, eu queria mostrar, se você puder colocar para nós. Aqui tá, isso. Fica assim mesmo, a gota seria isso aqui? Olha, eu sempre ouvi falar na gota, mas olha, essa imagem é impressionante. Ela abre assim o osso e tudo mais? Então, não, isso é destruição crônica já. Então, a gota é uma doença que vai, por muito tempo, ela atua no indivíduo, né? Esse aqui é a articulação que mais acomete, que é a do hálux, que a gente chama popularmente de dedão, né? Aqui no dedo, bem na ponta aqui. E você vai tendo deposição de cristais de ácido úrico, porque você tem o ácido úrico em altas doses, em alta concentração no sangue. Isso é característica da gota, é isso? Olha só. Você tem o ácido úrico, por diversos motivos, em alta concentração no sangue, e ele acaba depositando e virando um cristal. Como um cristal de uma pedrinha. Como a pedra do cálculo renal, parecido com aquela. Isso, mesma coisa. Olha só. Dentro da articulação. Aí isso irrita a articulação e você começa a ter o efeito mecânico e da inflamação crônica. Se você pegar, então a gota leva a artrite gotosa, que é a inflamação. Se você tratar, parar de ter a gota, muito que bem, não vai acontecer nada. Se você tiver inúmeras vezes, você vai tendo a destruição da cartilagem. Meu Deus, imagina a dor que dá isso. Aqui está representado uma artrose, esses aqui já são os bicos de papagaio, os osteócitos. E quando está nessa evolução, é cirurgia, doutor? Nessa evolução aí tem várias coisas que você pode fazer, mas geralmente se precisa de cirurgia para diminuir a dor aqui. Ou adaptação de calçado para não jogar a carga aqui, tem várias possibilidades. Mas é uma situação de degeneração da articulação já, né? Perfeito. Você perdeu a articulação. E por último da Sandra, a osteoporose. Isso, a osteoporose é outra história. Vamos supor que a artrite e a artrose elas se dão aqui nas articulações. Sim. Isso aqui é o osso, a osteoporose ela acontece no osso. No osso, não é na ligamento. Acho que tem até uma imagem para mostrar ele, a osteoporose. Olha só, estamos ao vivo aqui com o doutor ortopedista, doutor Pacheco, ao vivo, ele que é do Hospital Fornecedores de Cana, tirando as suas dúvidas. Tem telefone? Eu já vou atender o telefone, tá? Só essa explicação aqui, pois não. Isso aqui mostra bem, ó. Então o osso, né? Mostra aí o osso. Isso aqui seria o osso normal. Isso aqui é o osso com osteoporose, que tem bem menos cálcio, tá vendo? Aqui muito mais, aqui é bem mais cheio de vãos, né? Sim, ele fica mais aberto, né? Olha a diferença, né?
Fazendo uma analogia, seria como se o osso normal fosse uma madeira de lei e o osteoporósico fosse um compensado. Então fica mais fácil de quebrar. Entendeu? Com um trauma menor você acaba quebrando. E como é que se retorna dessa situação aqui, Pacheco? Tem como retornar se o osso estiver dessa maneira? Então tem. Não é muito fácil, né? A osteoporose é um problema que acontece. Tem várias causas, pode ser causas hormonais, pode ser, enfim, até astronauta que vai e não tem a ação da gravidade acaba tendo osteoporose. Mas o mais comum é com a idade. As mulheres no pós-menopausa e os homens a partir de 65, 70 anos, no que seria a andropausa também. Porque com a idade se diminui a atividade física e você diminui também os hormônios que influem na deposição óssea, né? Então para você evitar, você tem que consumir cálcio, laticínios, etc. Né? Você tem que fazer vitamina D. Fazer vitamina D é importante, porque a vitamina D ela é importantíssima na deposição de cálcio no osso. Então você tem que ter alguma exposição solar. O sol é a vitamina D? É fundamental. 15 minutos a meia hora por dia, em horários razoáveis para não ter câncer de pele e tal, mas você tem que ter alguma exposição solar. E você tem que ter estímulo mecânico no osso. Então precisa, a caminhada, a corrida, a musculação, tem que ser um estímulo mecânico. Porque o osso ele responde. O osso é um tecido vivo. É vivo, né? A gente pensa que não é vivo. A gente acha que o osso é aquele troço. Não, mas ele tem um estático, turnover, enfim. Se você não usa muito, ele vai tirando o cálcio de lá. Se você usa, ele vai colocando mais cálcio lá. Então você tem que usar, né? E com a idade a gente vai diminuindo. Quando está nessa situação, tem algumas medicações que ajudam sim a deposição de cálcio no osso, né? E outras que evitam a sua retirada. Então são medicações que a gente pode dar conta. Estamos ao vivo aqui com o quadro Saúde agora do Hospital Fornecedores de Cana. Você participa conosco. Telefone, alô, boa noite. Alô? Alô. Boa noite, quem está falando? Boa noite. Boa noite, quem fala? Laurinda. Laurinda, qual o seu bairro? Jardim Brasília. Jardim Brasília. Pode fazer a pergunta do Dr. Pacheco, ele está ouvindo, pois não. Tá bom, tá tão baixo que eu não estou ouvindo quase. Vou pedir para aumentar então o nosso retorno. Pode aumentar nossos microfones. Melhorou? Melhorou. Pois não, então. Pode fazer a pergunta. Tá, boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa noite. Né? Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu tenho muitas dores, do quadril até a ponta dos dedos, eu tenho muitas dores e queimação nas pernas, em cima do pé, e eu tenho muitas câimbras. E eu queria saber do que vem isso, se é da artrose ou artrite. E quando eu estou de pé, assim, andando, fazendo serviço, assim, não dói tanto. Mas deitou, então aí queima, que eu não aguento de tanta queimação e dor em cima dos pés e na batata da perna. E no fêmur, assim, no quadril. Ô Laurinda, esse tipo de dor que você sente, que é uma dor que corre pela perna toda, né? Ai, não estou ouvindo. Esse tipo de dor que você sente, que é uma dor que corre pela perna toda e que tem essa característica de queimação e vai até o pé, ela fala, num primeiro momento te ouvindo, ela fala mais a favor de uma dor neuropática, de uma dor por irritação neurológica. Pode ser uma ciática que você está tendo, viu? Seria assim, num primeiro momento, o mais provável. Então vale a pena você ir ao médico para ver se não é isso aí. Eu não pensaria em artrite e artrose no primeiro momento, não. Pode ser que seja um nervo ciático mesmo. Dando pode, é uma possibilidade, essa dor que corre, né? E qual profissional mesmo que ela tem que procurar nesse caso? Pode ser o ortopedista. Ou o neurologista, né? Mas o ortopedista é melhor, que ele já faz a diferença entre problema ósseo e articular. Perfeito. Vai procurar que você acha o problema aí. Que não dá conviver com dor, né? Não dá conviver com dor e desconfiando que pode ser. Tem que ir até o profissional, até o médico, fazer o exame certo para descobrir. Falando rapidamente uma coisa aqui, semana passada eu falei sobre a minha tia, tem uma tia que mora em Santos, ela tem 84 anos, né? E ela foi atropelada, né? 84 atropelou e quebrou o fêmur, quebrou. E aí a gente ficou muito preocupado, puxa vida, 84 anos, né? E todas as pessoas que falavam para nós, olha, isso é perigoso, eu tive uma tia que eu perdi assim, né? E ela fez a operação e foi um sucesso. E aí o médico falou exatamente o que você falou, Pacheco.
A minha tia, 84 anos, ela caminha, quem conhece a Baixada Santista, ela vai da Praia Grande a São Vicente, a Santos, a pé, ela não pega ônibus. E ela toma muito sol, né? Então isso foi fundamental, está sendo fundamental na recuperação dela, que é justamente a caminhada que ela faz, ela anda muito e o sol, que ela, né, na praia ela pega muito sol. Fortalecer os ossos ela é até morena, assim, ela é loira, mas é morena. Então é exatamente o que você falou. Ela tem um bom estoque de massa óssea e também deve ter massa muscular e vitalidade para aguentar o pós-operatório, né? Então, isso deve ter facilitado a cirurgia e facilitado a recuperação dela. Que bom. Foi exatamente o que o bom exemplo para ser seguido. Bom exemplo, né? Tomar um pouco de modo que dá certo, né? Dá certo, dá resultado. Então, pelo caso dela foi fundamental. Não é porque a idade vai chegando que a gente tem que ficar em casa quietinho, né? Temos que fazer exercício físico. Sempre. Você tem que fazer até um dia antes de morrer. Isso aí. Até um dia antes. E se der de manhã no dia da morte, também faça, né? A vida inteira. Só não vai fazer depois, porque ele não precisa. Ficar andando por aí. Vim chamar a gente pra fazer caminhada, deixa pra lá, né? Não precisa. Tem mais um último? Tempo? Vamos lá. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem tá falando? Maria Tereza. Oi, Maria Tereza, qual é o seu bairro? Santa Fé. Santa Fé, pois não, pode perguntar pro doutor. Boa noite, doutor Pacheco. Boa noite. Obrigado por o senhor estar dando orientação pra gente, tirando um pouco de dúvida da vida da gente, né? Doutor Pacheco, eu sinto uma dor muito forte, por sinal no corpo inteiro, mas o mais é na perna, uma dor cansada que eu não sou capaz de ficar de pé. Eu faço um tratamento com o doutor Luiz Fernando Gomes. Ele falou assim para mim que eu tenho um desgaste total na coluna, né? E tenho fibromialgia, e tenho artrite, artrose, eu tenho tudo. O que perguntar de dor, eu tenho, de doença, eu tenho, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Mas ultimamente eu não aguento ficar de pé, eu tenho que ficar mais assentado. E com a perna estirada dói, com a perna, se virar a perna um pouquinho dói, de todo jeito dói. Eu queria saber do senhor se parece que ataca o rim também, eu sinto dor até no rim também. A dor é tão forte que eu sinto dor no rim, eu sinto dor na bexiga e tudo, porque ataca tudo as dores. Eu não sei se é da coluna ou se é essa dor na perna que dá aí também no embaixo do pé, no solado do pé, ela fica todo o tempo dando uns pinicão assim, fica formigando muito o pé, só do lado esquerdo. Tudo do lado esquerdo, do lado direito, graças a Deus, nada, mas do lado esquerdo mexe tudo e dói tudo. Uhum. Então eu queria ouvir do senhor o que o senhor pode estar orientando, o que eu devo fazer. Pelo que a senhora me falou, eu acredito que deve estar vindo tudo da coluna mesmo, né? Essa dor aqui atrás na lombar é a dor da artrose da coluna que a senhora tem. E aparentemente essa dor que irradia deve ser também de algum pensamento neurológico na coluna. É semelhante à dor da outra pessoa que ligou, né? Ela corre até o pé, né? Mas a senhora está muito bem assessorada. Pode falar com o Dr. Luiz Fernando, que ele é a pessoa mais indicada aí para lhe aconselhar com relação a isso, viu? Ele é especialista nesse tipo de problema. A senhora está bem assessorada. Siga aos conselhos dele que eu assino embaixo. Perfeito, então. Ô, doutor Pacheco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Parece que passa voando, né? É bem rápido, né? Mas é interessante e a gente consegue aí orientar a população de casa, né? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor.